Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 até ao 6. Segunda carta, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 3 até ao 6. Uma palavra que Paulo dá a respeito de Timóteo. O apóstolo Paulo tinha um carinho muito especial por Timóteo. Timóteo tinha sido um jovem que ele levou aos pés do Senhor Jesus, e foi um jovem que foi levado ao ministério através do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo tinha assim um carinho muito grande pela pessoa de Timóteo. E a partir do verso 3, então ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão te lembro que despertes o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, trazendo à memória, verso 5, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, depois em tua mãe, e estou certo de que também habita em ti. Naturalmente, irmãos, temos aqui o retrato lindo, maravilhoso de um lar, de uma família piedosa. Queridos, eu creio que a igreja começa no lar. Eu creio que a educação começa no lar. Eu creio que a cidadania começa no lar. Sem lares e sem famílias piedosas e equilibradas, não teremos igrejas avivadas e muito menos uma sociedade estruturada e uma sociedade ajustada, que é o desejo de todos nós. Eu creio firmemente, eu estou persuadido de que o descalabro moral, o descalabro social, o descalabro ético e até mesmo institucional que nos cerca é, antes de mais nada, resultado do desequilíbrio e da desintegração dos lares e das famílias. Querida igreja, não há ideologia, não há política, não há governo, não há igreja que possa realizar aquilo que é responsabilidade da família. Se a família falhar, o caos e a anarquia se instalam em nossas vidas e ao nosso redor. Queridos, o diabo sabe que se conseguir destruir a família, anula o poder da igreja, assume o domínio do mundo e cria as condições para o surgimento do anticristo. O inimigo sabe disto. Essa é uma das razões que nos leva a clamar diante de Deus e a lutar com as armas que dispomos contra todas estas políticas que estão surgindo, cuja visão é a destruição da família. Porque, meus queridos, nós sabemos, e o inimigo sabe muito bem disto, que destruindo a família, então tudo mais cairá. Tudo mais cairá. É preciso valorizar a família. É preciso salvar a família. É preciso resgatar a família. E é sobre isso que eu quero lhes falar nesta noite. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é este: famílias piedosas, lares, igrejas
avivadas. Nós lemos acerca de uma família piedosa. Paulo fala sobre esta família. Irmãos, eu creio que um dos grandes desafios nossos, enquanto casais, casados, lares, famílias, é termos famílias piedosas. E nessa noite eu quero lhes mostrar a importância de uma família piedosa, ou também o que é uma família piedosa, como tornar a sua família, a minha família, uma família piedosa. Eu quero que você entenda nessa noite que a primeira grande trincheira da nossa luta é a nossa família. Se perdermos a guerra da família, nós perderemos a guerra, meus amados irmãos. Se perdemos a batalha, nós perderemos essa guerra. E eu espero que nessa noite o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, o meu coração, e que nós possamos apreender essas verdades bíblicas maravilhosas que têm sido esquecidas ao longo dos tempos. Nós temos perdido de vista algumas verdades que eu quero compartilhar com você nesta noite. Queridos, famílias piedosas que geram igrejas avivadas, que geram sociedades equilibradas, são aquelas, em primeiro lugar, em que o marido e a mulher assumem o seu papel bíblico. Assumem o seu papel bíblico. Esta igreja, através do seu ministério da família, tem 2 cursos que eu desafio todo homem e toda mulher a fazê-lo. Homem ao máximo e mulher única. Homem ao máximo e mulher única. O objetivo desses cursos é exatamente esse. É ensinar aos homens, às mulheres, o seu papel bíblico. Porque nós temos desaprendido, esquecido, nos afastado. E se marido e mulher não assumirem o seu papel bíblico, nossos lares não serão lares piedosos. Então, queridos, um lar piedoso, uma família piedosa, ela começa pelo marido e pela mulher, cada um entendendo e assumindo o seu papel bíblico. Quais são os papéis que a Bíblia nos ensina? Primeiro lugar é esse, o marido. Ele precisa assumir o papel que lhe cabe, o papel que lhe foi dado por Deus, que é o cabeça da mulher, o cabeça do seu lar. É isso que a Bíblia ensina. E se não, veja em Efésios 5:23. Nós precisamos perder uma ideia que está tomando conta das nossas mentes, e vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, de que essas mensagens saem da cabeça de pastores que são confusos, anacrônicos, que são pastores medievais, com ideias medievais. Queridos, não é nada disso, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia ensina que Deus deu papéis ao homem e à mulher, ao marido e à esposa, e o lar só é um lar piedoso e relevante quando marido e mulher assumem seus papéis. Abra lá em Efésios 5:23 e você verá o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: o marido é o quê? É o cabeça. A expressão "o" é melhor do que "a". É o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esse é o papel do homem. O que significa, querido, ser o cabeça do lar? Significa amar, significa cuidar, significa prover, significa proteger a esposa, proteger os seus filhos, assim como o Senhor Jesus cuida da sua igreja, assim como o Senhor Jesus nutre, preza a igreja, assim como o Senhor Jesus está ornando a sua igreja para ter uma igreja pura, perfeita, preciosa. Assim cabe ao marido, como cabeça, amar e cuidar, prover e proteger a vida da esposa, a vida dos seus filhos. É isso que é cabeça. Ser o cabeça da esposa, o cabeça do lar, não é mandar, não é ser ditador, não é a pessoa fazer do outro um capacho. Isso não está na Bíblia.
Eu tenho repetido ao longo desse mês, machismo não é bíblico, feminismo não é bíblico, isso não está na palavra de Deus. O que a Bíblia diz é isso, como cabeça, Deus deu ao homem. Irmãos, não é uma decisão minha. Se vocês me perguntarem, mas por quê? Perguntem ao Senhor. Não perguntem a mim, é uma determinação de Deus. O marido, ele é o cabeça da esposa e do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Eu perguntaria aos irmãos, os irmãos gostariam que Jesus não fosse o cabeça da igreja? Sim ou não? Acho que eu não fiz bem a pergunta, ninguém entendeu o que eu perguntei, não é? Nem eu entendi, é isso aí. Eu também não entendi. Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. É verdade isso? Você gostaria que Ele não fosse o Senhor da igreja? Você gostaria de dizer, Senhor, não queremos que o Senhor seja o cabeça da sua igreja. É isso? Mas é isso que você faz. Quando você diz que o seu marido não é o cabeça da sua vida e do seu lar. Você está desobedecendo a palavra de Deus. E nós, maridos, irmãos, o mundo está do jeito que está, porque os homens abdicaram do seu papel de cabeça do lar. Nós precisamos recuperar isto, maridos, amar, cuidar, orar, prover, proteger nossa esposa e nossos filhos. Eu creio que como cabeças, olha o que eu vou dizer, Deus nos deu uma autoridade espiritual diferenciada ao homem. E é esta autoridade que nós temos colocado por terra. Quando você passa por um policial, você está passando por quem? Por uma autoridade. Ele é uma autoridade delegada, ele representa o Estado. O policial, ele é o representante do Estado, ele é uma autoridade. E se ele chega, você diz, pois não, sim senhor. Enfim, você conversa com ele como uma autoridade. Deus deu ao homem a autoridade espiritual sobre a vida da sua esposa e sobre a vida do seu lar. Eu creio que essa autoridade espiritual dá ao homem a condição de, como cabeça, orar ao Senhor, clamar pela sua esposa, cobrir a sua esposa de oração. É minha convicção de que o diabo, para chegar na minha esposa, ele precisa passar por mim primeiro. Ele só vai atingi-la se eu, como marido, como cabeça, não estiver zelando e não estiver de joelhos diante de Deus, orando pela vida da minha mulher. Eu creio firmemente nisto. Eu creio que é isso que é ser o cabeça. E meus amados irmãos, se os homens entendessem essa verdade, deixassem de corromper a ideia de cabeça como aquele que manda e chegar para a mulher e diz, a Bíblia diz que eu sou cabeça, então tem que fazer o que eu quero. Não é nada disso. É exatamente o contrário. É dizer, querida, eu estou orando por você e você está coberta de oração. O inimigo não tem poder sobre a sua vida, porque eu estou de joelhos diante de ti, diante do Senhor em oração por você. É você zelar, é você cuidar, é você prover para que no seu lar a graça de Deus esteja presente. Meus queridos irmãos, meus queridos maridos, nós precisamos assumir o papel bíblico que Deus nos deu. Como cabeça, há uma autoridade não para mandar, mas para trazer cobertura. Você sabe que é que o policial está lá parado naquele carrinho? Ele está ali para nos dar cobertura, para nos dar segurança. Quando nós passamos e vemos um policial, o que é que nós sentimos? Segurança, porque ele está lá para ser o nosso segurança. Quando há mais polícia na rua, o que é que acontece? Uma maior sensação de segurança. Cobertura é isto. O marido, que é o cabeça do lar, é aquele que traz para a vida da esposa o quê? Segurança plena. Ela está segura. Ela sabe que há um cabeça espiritual sobre a sua vida. O lar está seguro, o inimigo não entra. Porque há um cabeça, assim como Cristo para a igreja. O inimigo só pode chegar na igreja se passar por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, por quê?
Porque o Senhor é Senhor da igreja e o inimigo não tem poder. E assim eu creio, assim como as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o Senhor Jesus a lavou com o seu sangue, as portas do inferno não poderão nada contra a minha mulher, enquanto eu estiver de joelhos em oração, a colocando nos braços do Senhor. Irmãos, vocês já imaginaram se cada marido desse país cresce nessa verdade, se convertesse a Jesus e começasse a orar, e começasse a clamar? Você já imaginou a revolução que nós teríamos se nós assumíssemos esse papel? Mas o inimigo, estrategista como é, corrompe tudo, e a ideia de cabeça tem sido o quê? Cabeça é o que manda. Cabeça é o que manda. E nós, homens, temos corrompido essa mensagem e perdido o melhor do Senhor para as nossas vidas. Marido assume o seu papel bíblico. Mas, queridos, o lar piedoso, a família piedosa é aquela em que a mulher assume o seu papel. E o papel da mulher é edificadora do seu lar. Veja Provérbios 14:1. Não creia no que eu digo, mas creia na palavra de Deus. Abra lá em Provérbios 14:1, texto belíssimo. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Esse é o papel da mulher. A mulher, o homem é o cabeça, a mulher é o coração do lar. Aqui não há, queridos, uma relação de hierarquia. Não é uma questão de hierarquia, é funcionalidade, são funções distintas. Ambos são preciosos aos olhos do Senhor, ambos são iguais aos olhos do Senhor, mas têm funções distintas. O homem é o cabeça, a mulher, ela é edificadora do seu lar. Diz a palavra de Deus, sendo madura no seu relacionamento com o marido, sendo sábia no seu relacionamento com os seus filhos, e através desta maturidade, através desta sabedoria, ela edifica o seu lar, ela mantém o seu lar de pé. E um lar onde tem um marido que é cabeça, onde tem uma esposa, uma mulher que é edificadora, esse lar é um lar maravilhoso, é um lar piedoso, é um lar diferenciado, é um lar que faz verdadeira diferença. Irmãs, olhem para o texto, há outros textos na palavra de Deus, peçam ao Senhor maturidade no seu relacionamento com o marido. Vamos acabar com essas picuinhas, vamos acabar com essas questiúnculas, essas questõezinhas que não levam a lugar nenhum, essas briguinhas de nada que só trazem confusão. Precisamos ser maduros em nosso relacionamento conjugal, sábias na educação, no relacionamento com os seus filhos. E a mulher que é sábia, a mulher que é madura, a mulher que sabe chegar, falar no momento certo, aquela que sabe como se aproximar, que tem estratégias dentro da sua casa, dentro do seu lar, ela faz do seu lar um pedaço do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, um lar piedoso, uma família piedosa é esta. Marido e mulher assumem o seu papel bíblico. O marido como cabeça, a mulher, a esposa, como a edificadora do seu lar. Em segundo lugar, famílias piedosas que geram igrejas avivadas são aquelas, e isso é importante, onde o casal é modelo para os filhos. Nós somos hoje muito carentes de modelos. Aliás, os modelos que os filhos hoje têm, às vezes não são os melhores. Já ouvi pessoas dizendo, meu filho, minha filha tem até medo de casar, porque olhando para a minha experiência, olhando para a minha realidade, nós precisamos, irmãos, de modelos. Nós precisamos de modelos, os mais jovens precisam ver modelos. E o casal, ele deve ser um modelo, deve procurar ser um modelo para os seus próprios filhos. O casal deve ser esse modelo, um modelo de fidelidade, um modelo de felicidade conjugal. Abra sua Bíblia em Gênesis 26:8 e veja um texto muito interessante que está lá. Gênesis 26:8. Veja o que diz lá nesse texto. Aconteceu com Isaque e Rebeca. E aconteceu que estando, como esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu.
E eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Na verdade, Isaque estava acariciando a sua esposa, estava sendo carinhoso com a sua esposa. O casal, queridos, deve ser esse modelo, o modelo de fidelidade, de felicidade, percebido no relacionamento carinhoso dos pais, percebido no relacionamento respeitoso entre os pais. Marido que é carinhoso com a esposa. Os filhos precisam ver o casal se dando um abraço, o casal se beijando. Eles precisam ver que existe carinho entre os dois. Eles precisam perceber que há respeito. Você sabia que o seu filho será um marido de acordo com aquilo que ele vira o seu pai ser? Se o jovem, se o menino, o moço jovem, ele vê que o pai destrata a mãe, se ele vê que o pai trata a mãe com a maior ignorância, na cabecinha dele ele vai achar que mulher não tem valor nenhum e ele provavelmente vai reproduzir essa forma de ser. A menina que percebe e vê a mãe sendo muitas vezes agredida, física ou até verbalmente, aquela menina que vê aquele pai chegar e ele não tem carinho nenhum, aquela menina começa a pensar, olha, eu não vou me casar, homem é tudo igual, homem é tudo muito grosso. Nós precisamos, e a recíproca também é verdadeira. Então, queridos, é necessário que os nossos filhos percebam esse relacionamento carinhoso, esse respeito entre os pais, e eles vão entendendo e vendo ali um modelo de fidelidade, felicidade conjugal. Eles sabem que os pais são fiéis um ao outro, e isso os faz crescer com muita segurança e muito desejo de um dia também se casarem e terem a sua própria família. Os pais precisam ser modelo para a vida dos seus filhos. Irmãos queridos, nós precisamos entender e aprender isso. Nossos filhos sairão de nossa casa e eles vão reproduzir na sua vida aquilo que eles aprenderam. Vocês mães que ficam falando mal do marido o tempo todo para o seu filho, você não sabe o mal que está fazendo. É esse seu pai, é isso, é aquilo outro. O pai que fica falando para o filho da mãe. Você não imagina o mal que isso está fazendo. E como isso vai prejudicar depois o casamento. Como essas pessoas vão ter dificuldade, porque faltou o modelo. Modelo de fidelidade, modelo de felicidade, modelo de vida e compromisso espiritual. O casal precisa ser modelo disso para os filhos. Veja lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Abra a sua Bíblia. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Irmãos, isso é vida, isso é compromisso espiritual, isso é modelo. E esse modelo precisa ser percebido nas atitudes piedosas dos pais, no testemunho piedoso dos pais. Os filhos precisam ver os pais em casa lendo a Bíblia. Os filhos precisam ver os pais em casa orando. Os filhos precisam ver os pais em casa fazendo culto doméstico. Os filhos precisam ver o testemunho piedoso dos seus pais. Eles precisam ouvir as palavras de incentivo. Eles precisam perceber isso para que haja um modelo. Irmãos, a minha pergunta nessa noite é: que modelo o meu lar está sendo para os meus filhos? Que modelo seu lar está sendo para os seus filhos? Se eles olharem para você, se eles olharem para a sua atitude, para a sua vida, irmãos, que tipo de cristãos eles serão? Que tipo de vida conjugal eles terão? Que desafio eles terão diante de si?
O casal é modelo para os seus filhos. Nós precisamos entender essa verdade e precisamos viver dentro de casa uma realidade que possa mostrar a eles a bênção que é. Eu quero ter uma vida conjugal como meu pai e minha mãe têm. Eu quero ter uma vida de compromisso com Deus como meu pai e minha mãe têm. Queridos, é esse exemplo, é esse modelo que nós precisamos passar para os nossos filhos. Eles precisam ver isso em nós. Irmãos, a nossa geração é uma geração carente de modelos. É por isso que hoje, qualquer desses cantorzinhos, o mais brega que seja, tem uma multidão de pessoas aí atrás, gritando, pulando, porque as pessoas elas estão à procura, em busca de modelo de alguma coisa. As pessoas precisam de algum modelo em que se espelhar. Nós precisamos disso. Nós precisamos de modelos, e meus amados irmãos, nós precisamos em nossas igrejas de modelos, casais que sejam modelo de vida conjugal, casais em que os jovens se espelhem, olhem e digam, eu gostaria, Senhor, eu quero ter uma vida conjugal intensa, abençoada, abençoadora, fiel, feliz. Irmãos, é possível ser feliz no casamento, é possível ser fiel no casamento, é possível ser casado 20, 30, 40 anos e ser fiel, sim, é possível, isso é possível. Se o homem é cabeça, se a mulher, ela é sábia, se ela é edificadora, é possível, sim, é possível ser 20, 30, 40 anos, 50 anos casado e feliz, e ter uma vida de compromisso espiritual e ser bênção na vida dos nossos filhos. Esse é o lar, essa é a família piedosa que Deus espera que nós sejamos e nós tenhamos. Queridos, famílias piedosas que geram igrejas avivadas são aquelas em que os filhos honram e escutam os seus pais. Os filhos honram e escutam seus pais. Essa é uma família piedosa. Esse é outro problema tão sério nos dias de hoje. Os filhos não honram mais os pais. Os filhos não escutam mais os pais. Vivemos esse momento tão difícil entre pais e filhos. Como é difícil filhos honrarem. Mas filhos, eu quero dizer a vocês nesta noite, os filhos precisam reconhecer a posição espiritual dos pais. Abram suas Bíblias em Gênesis 24, de 1 a 3. E vejam o que diz a palavra de Deus. Gênesis 24, de 1 a 3. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Naturalmente, queridos irmãos, que Abraão, antes de falar com este seu servo, ele chamou o seu filho. Isaque já era um homem. E Abraão chama seu filho Isaque, e Abraão fala com Isaque, e Abraão diz, filho, não tome esposa destas mulheres cananeias, não tome como esposa uma cananeia. Sabe qual é a razão? Porque eram mulheres ímpias e idólatras, e ele sabia que o seu filho se perderia. Abraão sabia que ele era da linhagem do Messias. E ele então ora a Deus e ele chama o seu filho. E sabe o que o filho fez? Seu filho honrou. Seu filho respeitou a sua autoridade espiritual. Seu filho respeitou a sua autoridade moral. Isaque reconheceu que o seu pai era autoridade sobre a sua vida. Talvez uma das grandes tragédias desse mundo moderno, talvez uma das grandes tragédias que está por detrás das demais tragédias, é que os filhos perderam esta visão.
o reconhecimento de que seus pais são autoridade espiritual, a posição espiritual dos pais. Filhos, entendam isso. Os pais estão em posição de autoridade espiritual, autoridade moral sobre as nossas vidas. Isaac era um homem, e quando Abraão o chama, e Abraão diz: filho, não tome mulher das cananeias. Filho, busque uma mulher da sua parentela espiritual. Filho, está em jogo não apenas um casamento, está em jogo não apenas a sua vida com uma mulher, mas está em jogo a sua geração e a geração do nosso povo. E quando Abraão chama seu filho Isaac, sabe o que acontece? Isaac honra, Isaac escuta, porque Isaac entende a posição espiritual do seu pai. Mas mais do que isto, filhos que honram e escutam os pais são aqueles que reconhecem a sua bênção provisional. Continuando lá no capítulo 24, versos 61 a 67, veja o que diz a palavra do Senhor. É um texto belíssimo, eu gosto desse texto. Esse texto fala profundamente ao meu coração. Depois que aquele moço foi lá e ele se encontrou com Rebeca, e Rebeca decide então vir para se casar com Isaac, diz a Bíblia, e Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac, e desceu do camelo, e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Veja o que acontece. Isaac é abençoado pela obediência aos ensinos do pai. Isaac é abençoado pela submissão à orientação do seu pai. Se Isaac não tivesse sido um filho que honrou o seu pai, ele não teria casado com Rebeca. Se ele não tivesse casado com Rebeca, ele não teria dado à luz a Jacó. Se Jacó não tivesse nascido, Israel não existiria. E se Israel não existisse, a tribo de Judá não existiria. E se a tribo de Judá não existisse, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, não teria vindo ao mundo. Queridos, nós precisamos entender, meus jovens, casamento é coisa séria. Casamento é coisa séria, não é olhar um garoto que é bonito, ou uma moça apenas que seja bonito, nada contra os bonitos, mas não é apenas isso, é muito mais sério. Por isso nós precisamos entender, reconhecer os pais em posição de autoridade, os pais como bênção provisional. Olha a bênção que foi Abraão na vida do seu filho. Olhem, se Abraão perdesse essa bênção, quantos filhos estão perdendo a bênção da provisão dos seus pais? Quantos filhos são alertados, advertidos pelos pais, não dão a mínima aos pais, e depois vivem uma vida de tristeza, para não dizer uma vida de desgraça, porque não reconheceram a bênção que é. Filhos, vocês precisam entender, os pais já viveram, os pais já passaram por experiências, os pais já foram moídos pelo Senhor, tiveram experiências profundas. Não percam a bênção de ouvir, de escutar, de honrar os seus pais. Irmãos, eu creio que essa hoje é uma grande tragédia na vida dos nossos filhos de um modo geral, dos filhos de um modo geral. Eles não dão a mínima para os pais. Quando o pai diz: meu filho, não chegue tarde. Ah, o que é que tem? Os pais sabem perfeitamente o perigo que é andar de noite até altas horas da noite numa cidade como o Rio de Janeiro. Quando o pai diz: não vai em determinada festa, ele sabe o risco, o perigo. Você não sabe.
Isaac não sabia. Quando o pai falou com Isaac sobre as cananeias, Isaac deve ter pensado, mas pai, cá para nós, né? Tem cada cananeia. Puxa vida, não pode não? É interessante, você sabe, é muito interessante. O povo de Deus, muito isso se repete, não é? O povo de Deus, assim, as mulheres judias, elas gostavam sempre dos outros homens. Cananeus, filisteus, assírios, babilônios, era a turma da hora, né? E os homens judeus também, as mulheres cananeias, filisteias, aquela turma, aquilo é que era realmente mulher. As judias, parece que não tinha tanta graça. É exatamente como nós na igreja. Na igreja não tem moço, não tem moça, é todo mundo meio, né? Lá fora é que está, né? E a gente fica pensando, puxa Deus, né? Não tem ninguém da nossa parentela. E muitas vezes não entendemos. E talvez Isaac tenha pensado, mas pai, puxa vida, mas não pode mesmo não. E Abraão disse, filho, poder pode, mas você não deve. Porque Deus tem algo muito melhor para você. Sabem, queridos, o casamento não são 6 meses de vida. O casamento começa depois da lua de mel. Se bem que alguns terminam na lua de mel. Eu já tive a oportunidade de atender casais que acabaram casamento na lua de mel. Casamento não é para 6 meses. Casamento não é para 1 ano. Casamento não é aquele encanto dos primeiros 3 meses. Casamento é muito mais do que isto. Por isso, nessa noite, e não é só em questão de casamento, amizades, às vezes trabalho, amigos que você tem, reconheça nessa noite a posição de autoridade dos seus pais, a bênção que é uma palavra do Pai. Meu querido jovem, quando você não dá ouvidos ao pai e à mãe, você está jogando fora a bênção e talvez trazendo sobre a sua vida a maldição. Pensem nisso nessa noite. Pensem nisso. Você está jogando fora a bênção. Isaac, ele não jogou fora a bênção. Ele pegou a bênção. O filho que joga fora a bênção do pai, a bênção da mãe, desobedecendo e sendo insubmisso, muitas vezes vai passar o resto da vida pagando um preço alto e dizendo assim, por que é que eu não ouvi meu pai? Por que é que eu não ouvi minha mãe? Interessante que desde novinho, não sei se que eu ouvia muito essa história, eu sempre pensei, eu não quero chegar aos 50 anos e dizer, puxa vida, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito o que eu fiz. Não queiram viver dessa forma. É muito melhor você chegar aos 50 anos e dizer assim, puxa, foi bom demais. Eu ouvi, eu obedeci, eu fui submisso. Às vezes eu não entendia muito bem, mas eu hoje sei que vale a pena. Eu fico imaginando Isaac. Isaac deve ter pensado, não posso escolher a minha mulher. Quem vai escolhê-la vai ser servo meu pai. E se chegar alguém assim... Vocês entenderam, né? Isaac deve ter pensado. E aí, como é que... Né? Aí vem Rebeca. Quando Rebeca vem para piorar a situação, quando ela chega perto, coloca o véu, ele não vê nada, né? Vocês já pensaram como é que ele não está? Quer dizer, aquela emoção, né? Aquela emoção gostosa do casamento, né? Coisa mais gostosa do casamento qual é? É quando você está lá na frente esperando vê-la. E às vezes quando você olha, você nem reconhece, né? Porque o que já é lindo ficou mais lindo ainda, né? Você diz, mas é mesmo? Não, é com essa mulher que eu vou casar? Meu Deus! Você às vezes eu vejo, quase que os noivos aqui desmaiam, eu também. Você olha aquela coisa linda, afinal de contas você gasta uma nota preta, não é? Ou uma nota cinza, durante um dia inteiro em que a noiva fica lá se preparando, aquela beleza toda. Aí chega lá no dia, você está lá na frente, olhando naquela expectativa, aí a porta não abre, o pessoal demora, sua frio, e de repente abre a porta, você olha e você diz, que coisa linda. Mas Isaac não teve nada disso. Isaac vê o camelo e ele vai lá, a moça pergunta, quem é? É o seu noivo. E ela coloca o véu,
Aí Isaac a faz descer do camelo e a leva para a tenda da mãe. E aí quando ele a descobre, então ele percebe. Deus sempre dá muito mais além daquilo que pensamos ou podemos pedir. Eu imagino que Rebeca era realmente uma moça maravilhosa, maravilhosa. E Isaac a amou. E ele, naquele instante, eu fico imaginando que Isaac abraçou Rebeca e ele fez uma oração. E ele diz: Deus, obrigado por meu pai Abraão. Obrigado pelo seu conselho. Obrigado porque eu obedeci. Obrigado porque a minha bênção chegou. Não desobedeçam aos pais. Não desobedeçam às mães. Não percam a bênção. Um lar piedoso é um lar em que os filhos honram e escutam os seus pais. E, finalmente, um lar piedoso que gera uma igreja avivada é um lar que é inspiração para todos. Um lar que inspira. Um lar que é uma inspiração. Um lar onde somos inspirados a conhecer e a amar o Senhor. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Veja o que diz lá a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, um lar onde há inspiração para se conhecer e amar o Senhor, é um lar onde há leitura, onde há meditação na palavra em família, onde há o estudo e a ministração da palavra de Deus na família. É um lar onde se realiza o culto doméstico. É um lar onde os pais sentam com os filhos, onde o marido senta com a esposa. A palavra de Deus é aberta, a palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é meditada, a palavra de Deus é estudada, a palavra de Deus é ministrada aos corações. Cada um tem a oportunidade de compartilhar as suas experiências com a palavra de Deus. Cada um pode enriquecer o outro, e esse lar se torna uma inspiração. É um lar, irmãos, onde somos inspirados a buscar, não só conhecer e amar o Senhor, mas também buscar e servir ao Senhor. Leia lá em Filipenses 2, 19 a 22 e veja o que diz a palavra do Senhor. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Timóteo foi este servo dedicado, porque ele aprendeu isso, sabe onde? No seu lar. Foi lá no lar que ele foi convidado a entregar a vida a Jesus. Foi na sua família que ele foi desafiado a se consagrar ao Senhor Jesus. E aqui há um destaque que eu gostaria de fazer, porque o lar de Timóteo, irmãos, era um lar que nós, no passado, chamávamos de um lar misto. Era um lar onde a mãe era crente, a avó era crente, mas o pai não. O lar de Timóteo era um lar onde a mãe era crente e o pai não era crente. Mas apesar do pai não ser crente, veja, aquele lar era um lar onde ele aprendeu a conhecer e a amar o Senhor. Queridos, eu descobri e eu tenho aprendido que se os nossos filhos não amarem o Senhor, eles vão se afastar. Igreja não segura ninguém. O que segura alguém na igreja é o amor ao Senhor. A igreja, pela igreja, não segura ninguém. Você está na igreja porque você ama ao Senhor. E amar o Senhor nós aprendemos no nosso lar.
É no lar que nós aprendemos a buscar, a servir, a desejar servir ao Senhor. É lá dentro, é lá no nosso lar. Foi lá que sua avó Lloyd e sua mãe Eunice levaram Timóteo a se converter. O desafiaram a consagrar a sua vida ao Senhor Jesus. E agora Timóteo, pastor, Paulo dá o testemunho dizendo que ninguém serve a Deus como Timóteo serve, porque ele na sua família, ele se converteu, ele se consagrou, ele conheceu, ele amava profundamente o Senhor. Nossos lares precisam ser lares que inspiram, lares onde a palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é amada, lares onde se fala de Jesus. Irmãos, nós cantamos aqui ao longo desse mês, mas isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas e nos nossos lares. Faça do meu lar, Senhor, faça do seu lar. Eu não sei como é o seu lar, eu não sei como é a sua conduta dentro de casa, mas nesta noite, meu irmão, minha irmã, maridos, esposas, que os seus lares sejam inspiração. Eu não sei como é o seu lar. Pode ser que o seu lar seja um lar de marido e de mulher, mas pode ser que o seu lar seja apenas um lar onde só tem a mãe. E hoje temos tantos lares assim, tantos lares onde não há mais um homem. O pai às vezes foi embora. Então, minha irmã, faça do seu lar uma inspiração. Ou então a mãe foi embora. Faça do seu lar, meu irmão, uma inspiração para todos. Talvez o lar seja o lar onde ficou a avó com os netos. Os pais tiveram um problema. Faça do seu lar uma inspiração. Ele pode continuar sendo uma inspiração. Eu não sei que tipo de lar é o seu lar. Hoje nós temos famílias de tantas formas, mas faça do seu lar uma inspiração. Leve aqueles que ali moram a conhecer, a amar o Senhor, como aconteceu com Timóteo. Foi dentro de casa. Queridos, Timóteo não aprendeu a conhecer e amar o Senhor na EBD. Ele conheceu dentro de casa, com a avó. Eu quero dar uma palavra às avós que estão aqui nessa noite. Vocês são preciosas. Benditos os netos que têm avó. A avó cristã devia ter uma estátua. A gente devia fazer estátua para a avó cristã. A avó cristã, ela marca gerações. Ela marca gerações. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite têm marcas de avós, ou mulheres ou homens que eram pessoas de Deus, e você lembra quando o avô, a avó sentava você, lia a Bíblia com você, ensinava você, e você guardou isso no seu coração, e como isso abençoou. Benditos avós. Bendita, então se tem avô aqui, avó, nessa noite, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, você que luta, você que ora, você que traz esse neto na igreja, contra tudo, contra todos, continue fazendo isso, continue semeando, porque um dia vai dar fruto para a glória de Deus. Não desanima não desanima, o pai torce o nariz, a mãe torce os dois, não tem problema, finge que não vê, mas traz o netinho para a igreja, traz o netinho, leva para a sua casa, lê a Bíblia com ele, fale de Jesus para ele, e leve-o a amar o Senhor Jesus, porque isso vai salvá-lo e fazer dele um homem e uma mulher de Deus, para a glória do Senhor. Faça do seu lar. Irmãos, nós falamos tanto, né? Governo, isso, aquilo. Você não tem ingerência sobre muitas coisas que você fala, mas você tem ingerência sobre o seu lar. Você pode mudar as coisas dentro da sua casa. Você talvez não possa mudar as coisas na prefeitura. Você não pode mudar as coisas lá na Câmara Municipal. Você pode não mudar as coisas na Assembleia Administrativa, ou a Assembleia Legislativa. Você pode não mudar as coisas no governo do Estado, mas você pode mudar as coisas na sua casa. Você pode ter um lar diferente. Você pode nessa noite dizer: Deus, eu quero um lar. O meu lar vai ser uma inspiração.
O meu lar vai ser uma inspiração. Vai ser uma inspiração para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos. Vai ser uma inspiração para aqueles que estiverem lá. Quem chegar no meu lar, Senhor, vai ser abençoado. Eu quero que o meu lar seja uma inspiração para todas as pessoas. Você pode fazer isso. Depende de você, não depende dos outros. Nós vivemos sempre nos queixando porque está acontecendo isso e aquilo outro, o aumento disso, o aumento daquilo. Meu irmão, nessa noite pense, o meu lar depende de mim. Eu quero, Senhor, que o meu lar seja esse lar que é uma inspiração. Eu quero, Senhor, que no meu lar a sua palavra seja lida, seja amada, que você possa ser criativo, levar filhos, netos, sobrinhos, seja quem for, a amar a palavra de Deus e ali os consagrar ao Senhor e que eles possam viver uma vida consagrada para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, famílias piedosas que geram igrejas avivadas são aquelas, em primeiro lugar, em que marido e mulher assumem o seu papel bíblico. E nessa noite, maridos, esposas, nós possamos entender e assumir esse papel. Em segundo lugar, o casal é modelo para os seus filhos. O casal é modelo para os seus filhos. Eu sei, irmãos, que quando eu trago estas mensagens, eu sei que nós temos aqui pessoas que já se separaram, pessoas que já deram péssimo testemunho, pessoas que já foram péssimo modelo, e você me olha e diz, e como é que eu fico? Meu irmão, ainda é tempo. Ainda é tempo. Você pode chamar agora seus filhos e dizer assim, filho, vem cá. Você lembra como seu pai foi? Você lembra que eu traí sua mãe? Você lembra que eu me separei de sua mãe? Você lembra de tudo que eu fiz? Pois olha, filho, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero dizer a você que Jesus transforma a vida de um homem. Jesus me transformou. E filho, se você ficou com uma ideia errada do que é ser marido, esposo e pai, eu quero dizer a você que eu sou um novo homem. E que Jesus Cristo pode fazer com você o que Ele fez na minha vida. Eu sei, queridos, que muitas vezes a gente olha e pensa, mas o pastor está pregando para quê? Para ET? Para pessoas que estão... Não, é para nós mesmos. Eu sei que tem pessoas, talvez esposas aqui, que também se descasaram por alguma razão, não sei, você traiu, foi traída, aconteceu alguma coisa, você teve um casamento conturbado, a família toda, ok. Mas agora você é uma nova criatura em Cristo, você pode chamar o filho, a filha, você pode chegar e chamar para conversar e dizer, filho, filha, mamãe ou filho, mamãe quer falar com você. Você lembra como eu era? Eu fui uma mulher muito difícil, eu não soube entender seu pai, ou seu pai isso e aquilo. Fala e diga, mas olha, hoje sua mãe é uma nova criatura, é uma nova mulher. E olha, filho, Jesus Cristo muda o coração. E você pode passar para ele o novo modelo, sim. O modelo de alguém convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, não fica aí na cadeira pensando, e eu, o que eu vou fazer? Não, você pode fazer muito, muito, chegar e falar e dizer, olha, mas hoje o seu pai, hoje a sua mãe é uma nova criatura, é uma nova mulher em Cristo Jesus. E eu quero dizer a você, filho, que o casamento é de Deus e você pode ser feliz. Busque uma esposa maravilhosa, fale com ele, ministre sobre a vida dele e você poderá ser um modelo. Talvez no passado você não foi, mas hoje você é o modelo. E diga a ele, chame, converse, fale, abra o seu coração. E vai ser uma bênção maravilhosa na vida do seu filho. E quem sabe você através disso vai evangelizá-lo, vai convidá-lo a aceitar Jesus. Ele se converte a Jesus e o milagre da família acontece. Para a honra e glória do nome do Senhor. Aproveita a oportunidade. Em terceiro lugar, a família piedosa que gera uma igreja avivada é aquela, os filhos honram e escutam os pais. Filhos, vocês que têm tido dificuldades, chega para o seu pai, chega para a sua mãe e diz a ele, pai, mãe, eu quero pedir perdão a você. Eu tenho sido um filho desobediente, eu não tenho escutado você, mas a partir de hoje eu quero passar a escutar você. Olha, no mínimo vai dobrar a sua mesada.
Depois disso, seu pai vai ficar tão feliz. O quê? Ele vai dobrar a sua mesada. Mas não é para dobrar a mesada, não. É porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Seja um filho obediente, seja um filho submisso. Não perca a bênção que é ter pai e mãe. Filhos, não deixem para depois, quando eles forem embora, vocês ficarem se lamentando e dizendo: ai, que saudades do meu velho. Ah, que saudade meu pai. Ah, que saudade minha mãe. Como eu sinto saudade. É, mas quando o pobre era vivo, você não dava a mínima para ele. Lembra? Então nessa noite diga assim: Deus, eu quero honrar o meu pai, eu quero honrar a minha mãe, eu quero escutá-los. Deus, eu quero colocá-los em posição de honra. Eu quero fazer isso, Senhor, me ajude, Senhor, a ser como Isaac, eu não quero perder a minha bênção. E finalmente, irmãos, a família piedosa que gera a igreja avivada é aquela... O lar é uma inspiração para todos. Seja qual for o lar que você tenha, mas o seu lar pode ser uma inspiração. Não sei como é a composição do seu lar, mas seja qual for, que o seu lar seja uma inspiração. Que nossas famílias sejam famílias piedosas. Peça a Deus isso nessa noite. Deus, eu quero ter uma família piedosa. Deus, eu quero ter uma família piedosa. E que nossas igrejas sejam igrejas avivadas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você agora a curvar a sua cabeça. E eu quero orar com você. Uma família piedosa é uma família que tem Jesus. Uma família piedosa é uma família que ama a Jesus. Uma família piedosa é uma família que aceitou e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você foi tocado por essa mensagem, e se você gostaria de ter essa família piedosa, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você precisa abrir o seu coração para Jesus. E eu gostaria de saber quantas pessoas aqui nesta noite gostariam agora de abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Quantos de vocês gostariam de ter uma família piedosa, a começar pela sua vida? Você ainda não é de Jesus, você ainda não fez uma decisão, você ainda não convidou Jesus a entrar no seu coração, mas nesta noite você foi impactado, nessa noite você foi tocado, nessa noite você sentiu no coração um desejo grande de ter essa família. Talvez você tenha pensado: é essa família que eu preciso. A minha vida está do jeito que está, o meu lar está do jeito que está, porque está faltando Cristo na minha família. Está faltando Cristo na minha vida. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a fazer isso agora. A entregar a sua vida a Jesus. E poder ter então um lar onde você é cabeça, um lar onde você é modelo, um lar onde a palavra de Deus é pregada, um lar que é um exemplo, um lar que é uma bênção. Se você gostaria agora de abrir o coração e convidar Jesus a entrar, onde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, eu gostaria de orar com você. Eu vou convidar você agora a orar comigo. Faça comigo esta oração, baixinho, no seu lugar. Mas se você realmente foi tocado pelo Espírito de Deus nesta noite, se você realmente quer essa família, então entregue a sua vida a Jesus. Diga agora de todo o seu coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que preciso de Jesus. Eu reconheço que está faltando Jesus na minha vida, no meu casamento e na minha família. Nesta noite, eu abro o coração e eu convido Jesus para entrar e fazer de mim uma nova criatura para a glória de Deus. Nesta noite, neste momento, pela fé, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu convido Jesus também para fazer parte do meu casamento
e do meu lar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém, Senhor. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, ninguém está olhando para você, a não ser o Senhor. Eu gostaria de saber quantas pessoas nesta noite oraram comigo, aceitando Jesus Cristo, entregando a sua vida a Jesus. Entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Se você fez esta oração, onde você está? Levante uma de suas mãos bem alto, para que eu possa orar com você. Eu quero agradecer a Deus. Levante a sua mão. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Você lá na galeria. Há mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém aqui embaixo que orou comigo? Levante a sua mão bem alto para Jesus, dizendo: sim, eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Há mais alguém que orou? Na galeria tem mais alguém? Aqui embaixo há mais alguém que orou? Deus abençoe. Louvado seja Deus. Há mais alguém que orou? Vamos todos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial na Tua presença. Agradecemos, ó Deus, essas mãos que se levantaram. E peço agora, em nome de Jesus, que estas vidas sejam cheias do Teu Espírito. E que essa decisão seja para todos sempre. E que nada possa desviá-los dos Teus santos caminhos. É a minha oração. Deus, que o Senhor possa abençoar cada marido, cada esposa, que o Senhor abençoe cada casamento, cada casal, cada família, filho, filha. Abençoe cada um aqui nesta noite. E Deus, que saiamos daqui com firme propósito de viver uma vida de acordo com a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Senhor, que nossos lares sejam lares transformados. É a minha oração em nome de Jesus. Senhor, nos despeça agora com a Sua paz bendita. Nos leve aos nossos lares. Que ali, Senhor, o Senhor já esteja nos esperando. Que ali já seja um lar maravilhoso, um pedaço do céu. Dê-nos uma semana abençoada. Senhor, nos ajuda a ministrar na vida de tantas pessoas ao nosso redor, que estão com problemas no casamento, problemas no seu lar. Deus, nos use a multiplicar essa palavra. É a nossa oração. Nos despeça na sua paz, nos leve guardados, nos leve protegidos aos nossos lares, no nome santo, no nome bendito, no nome de Jesus, por quem eu oro. Amém e amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você que levantou sua mão a, depois do culto, dar um pulinho ali naquela sala onde tem aquele banner. E você que nos visita, não vá embora. Vá até aquela sala. Temos um grupo de irmãos ali para recebê-lo, para orar com você e abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar cantando: faça do meu lar, Senhor, um lar de alegria. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu, onde estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será uma casa descida, como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um
te receber. Senhor, Nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver.